Boa tarde, meu povo. Estou aqui de volta, como eu disse, agora tem essa live que eu vou fazer toda semana, toda quinta-feira à tarde, realizando aqui essa live para falar um pouco dos acontecimentos recentes, né? Acho que é legal a gente começar por uma coisa que ocorreu logo depois que eu fiz a live da semana passada, que foi a demissão do Mandetta. Eu não falei na live, se vocês lembram, a demissão do Mandetta eu não falei na live passada, da semana passada, e eu vou começar justamente na live de hoje falando sobre isso. É, no momento da semana passada, para quem lembra, para quem quiser ouvir também, tem no YouTube a live da semana passada, bem lá, tá bem feita, com algum jeito melhor. Tá, vou dar uma olhada aqui. Onde tá? Em qual o nome da playlist? Eu fiz uma playlist que se chama. Para quem quiser aí, né? Entrar lá e averiguar e ver tudo isso, se chama Reflexionando as Notícias, que é o nome dessa live, né? Dessa live que eu vou fazer, desse tanto de live que eu estou fazendo aqui. Então, vamos lá. Aí vocês podem ir lá e lembrando disso, eu estava falando também que o Mandetta, ele estava sendo importante, né? Os trabalhos dele ali, mas ele estava brigando muito com um presidente extremamente, né? Eu acho que tem uma coisa que o Haddad falou ontem na live que ele fez que é muito interessante falar, que é uma incompetência, né? Uma falta de. Não é só. Acho que eu não diria que é só uma incompetência, mas que também é uma falta de preparo, uma falta de autoridade, uma falta de ter liderança que tem esse presidente. Não é por conta. Eu não digo que seria por conta de qualquer coisa, né? Aí, mas sim por ele não ter, porque está tudo desorganizado. O Ministério da Saúde estava sendo organizado pelo Mandetta, basicamente. É, a gente. Os trabalhos estavam sendo feitos, ele estava ganhando mais visibilidade do que o próprio presidente. Isso, obviamente, por quê? Porque ele estava trabalhando, né? Ele estava fazendo o serviço que ele foi designado a fazer. Acho que quando uma pessoa ela é designada a fazer um serviço, como o presidente que ganhou as eleições, ou um deputado, um vereador, qualquer tipo de pessoa que vai fazer um serviço, ela tem que fazer direito a esse serviço se dedicar a isso, né? E foi o que o Mandetta fez até o ponto em que ele não, ele, na verdade, eu acho que o Mandetta ele fez uma questão política ali, né? Eu acho que ele já estava querendo sair, só que ele sabia que se ele pedisse demissão, iriam cair em cima dele, a mídia ia cair em cima dele, as pessoas iriam cair em cima dele como um culpado, como um vilão, né? Tipo, não aguentei e saí. Então, o que ele fez? Ele provocou ali talvez, na minha análise, na minha percepção, eu não vi a entrevista, mas vi também o que disseram sobre a entrevista dele à Rede Globo. E a gente tem que levar aqui de que o Mandetta é muito importante a gente contextualizar, né? O Mandetta ele é do DEM. O DEM é um partido que é totalmente ligado ao PSDB. Vamos dizer assim, é um partido menor que é muito amigo do PSDB, sempre tem coligação com ele, e o PSDB é o partido da Globo. Então, se você fizer essa ligação, por que a Globo chamou o Mandetta ali para fazer a entrevista, para falar com ele? Porque ele estava ganhando visibilidade. Esse é um ponto, que a Globo não é boba, ela vai pegar aquela pessoa que tem visibilidade, está brigando com o presidente, que eles são contra o presidente, principalmente por conta do dinheiro ali, né? Que o presidente cortou. Então a Globo ela tá pegando um protagonismo contra o Bolsonaro, justamente, mais por conta. Eu acredito que seja mais por conta do dinheiro ali envolvido que o partido, que o Bolsonaro deixou de fazer, de mandar,
né, de pagar ali, o que também é outra coisa. Eu acho que é meio errado, né, um governo dar subsídio a canais de televisão privados, né? Eu acho isso totalmente sem noção, assim. Eu acho que deveria ser ao contrário, devia se investir em canais nacionais e deixar esses canais privados se ter a verba própria e acabou, né? Eu acho que eu sou totalmente contra isso. Eu acho que a militância do Paulo Henrique Amorim até o momento da morte dele, que era exatamente essa, é totalmente de acordo, assim, de que tem que ter um canal ali que seja do governo, né? E não o governo pagar canais como a, a Record, canais que são privados para poder, né? Então, pode ter o canal, né? Eu não falo que não deve ter. Né? Não, isso claro, tem que ter. Você tem que ter várias opções de opinião, claro, tem que ter vários meios ali, mas que sejam que tenham a verba própria, uma verba própria que o governo não interfira no privado ali, né? Naquele. Só se tiver algum problema muito grande, aí tem aquela. Vamos dizer, uma interferência mais, né, meio mais liberal do que porque é privada. Eu acho que a gente tem que separar um pouco o que é privado e o que é público, né? Acho que e não é. Se fosse, por exemplo, uma SP Trans, que tem investimento privado ali, que ajuda e tudo mais, mas não é, né? É diferente o sistema que é, né? Mas, voltando, então, essa intenção já era, por pensando numa questão política, a entrevista do Mandetta, ela foi totalmente feita ali para o presidente olhar e falar, ó, eu vou demitir. Porque aí o presidente ele sai como um errado. Que foi o que aconteceu. Tanto que quando demitiu, as pessoas foram lá e protestaram contra. Até porque, né? E já era esperado isso. Eu mesmo falei, não, o Mandetta ele vai fazer de tudo para se demitir, porque ele não aguenta mais. Eu mesmo não aguentaria. Tá ali ajudando, fazendo meu trabalho, e a pessoa, e o meu patrão falando que eu não tô fazendo. Né? Eu fazendo tudo que a OMS, que os médicos falam, eu como, né, fazendo meu serviço e a pessoa não estamos nem aí, né? E aí colocou esse novo ministro, né? Esse Nelson Tate, né? Que então eu para falar do Nelson Tate, eu acho que seria legal porque eu acho que é a fala do momento do que é o que mais importante que aconteceu foi a entrada dele, né? A saída do Mandetta, do que aconteceu na semana, e a entrada dele, né? É... Pois bem, é... o Nelson Tate entrou e tem um problema muito grande, né? Ele pegou o ministério, mesmo o Mandetta falando, pelo que eu vi, os caras que foram junto com o Mandetta, eles vão sair, né? Eles vão sair aí e não vão mais trabalhar no governo, né? Eles não vão mais. Saíram junto, mesmo o Mandetta pedindo. O Mandetta quase implorou, né? Para eles não saírem, mas eles saíram, né? Então, paciência, né? E reorganizar um ministério que estava trabalhando, estava dando certo, reorganizar, reformular, fazer o que. Esse cara é bolsonarista, então ele vai fazer mais as coisas que o Bolsonaro fala, né? Ele vai ali levar mais a sério o que o Bolsonaro tá falando, né? E contra os governadores, né? Tudo isso. E principalmente, e isso é um. Isso não é. Isso é. Isso leva-se a gente a pensar que vai haver um conflito entre a União e os governadores. Até porque quem já leu a carta dos governadores vai ver, né? Que tá começando aí um conflito.
em que os aliados são o Congresso, né? O Congresso eu conto o Senado e o. Oxi, quer participar? Que estranho. Eita, nós. Eita. A pessoa pediu, vamos ver. Ih, oxi, tá bem, né? É, acho que apertou sem querer. É, e aí, meio que foi uma explosão, né? Essa entrada do Tate foi uma explosão. E aí ele teve, acho que, tirando as ideias tudo mais do Nelson Tate, ele entrou, ele, vamos dizer assim, ele pegou a batata assando na mão, né? Tá com a mão toda queimada, vamos dizer, né? Porque o Ministério da Saúde está todo desorganizado de novo. O SUS, que já é precário, né? Que é certo que é um dos sistemas de saúde mais bem organizados e mais bem vistos do mundo, mas mesmo assim, ele é precário. Para um país como o Brasil, continentalmente, ele é um sistema precário. Se fosse um sistema que fosse para ser feito por um país minúsculo, como Cuba, República Dominicana, Haiti, seria bem mais eficiente, né? Seria assim, a eficiência dele seria assim dobrada, né? Porque a população seria menor, tudo mais, né? Até porque, para quem não sabe, o SUS ele é exemplo para o Canadá, né? Sempre foi exemplo para o Canadá. Então, e ele está pegando isso. Ele é um cara que não conhece o SUS, pelo que disse o Mandetta. E ele está pegando. Eu vou dizer, ele é um cara corajoso, por um lado, e um cara que não sabe o que está pegando ali pela frente, né? Ele está entrando no meio de uma pandemia, como ministro da Saúde, né? Que não é um bom contexto, né? Nacional e nem mundial para ele entrar, e ainda mais essa, né? Então, ele tem aí um grande serviço, né? A fazer, né? Vamos ver, porque o Mandetta estava fazendo. O Mandetta estava fazendo serviço, ele estava ali. E eu acho que é importante a gente pensar, eu acho que para terminar essa live, eu acredito que o João Dória, aqui em São Paulo, ele não vai fazer a abertura gradual. Eu não acredito que isso vai acontecer, porque nessa mesma semana eu vi o líder da OMS, o presidente, né, da OMS, dizendo que o pior ainda está por vir. Então, se o pior ainda está por vir, eu acredito que a quarentena, o isolamento social vai continuar. Eu acredito que não vai abrir. Por mais que se esteja planejando, eu acho que esse planejamento não vai ser depois do dia 11 de maio. Porque como eu vi, já me disseram, já ouvi, o Dória está levando mais a sério o que está falando o presidente da OMS, né? Então, eu acredito que pelo menos São Paulo, eu não sei se o Brasil, né? Mas eu acredito que São Paulo não vá, porque também o Dória tem medo aí de acabar abrindo antes do tempo certo. Eu acho que vai ter sim um planejamento, né? Um planejamento de abertura, mas eu não acho que vai ser depois do 11 de maio. Eu acho que vai se estender aí por um pouco mais de tempo. Eu acho que vai se estender, talvez aí até final de junho, talvez, porque pensando num contexto internacional, né? Acho que o aviso da OMS, do presidente da OMS, é justamente por isso, porque a Itália está planejando, a Espanha está planejando, a Europa está planejando, a Alemanha está planejando, e aí você vem aí e o presidente da OMS diz que o pior ainda está por vir. Então, e diz que maio e junho vão ser os piores meses. Então, eu acredito que o Dória vá, né, e também na Europa, vá se fechar, continuar fechado. Ainda tem um tempo, né? Porque a gente está dia 23, tem um tempo aí para analisar, para ver tudo isso.
Eu acho que, contextualizando aí o estado de São Paulo, eu acho que o estado vai ter sim uma comissão preparada para começar a abrir gradualmente, mas como eu já disse, vou repetir, a graduação eu não acredito que vá ser depois do dia 11. Eu acredito que o Dória, próximo do dia 11, vai se estender. Depende do que o presidente da OMS vai vir a declarar nessas semanas, até o dia 11, né? Porque é um vírus que, foi o que ele disse, é um vírus que não se conhece e é um vírus que a cada momento está surpreendendo os médicos internacionais. Certo que para quem não viu meus status, o Reino Unido já está tentando criar vacina, a China já está tentando criar vacina, então é possível aí que até meio de maio tenha-se uma vacina. É possível que se apareça aí uma vacina, algum remédio, e o pior momento que o presidente da OMS se integre aí com a vacina ou o remédio, né? A China está criando remédios e o Reino Unido está vendo fazer vacina. Então, não se sabe bem aí o que vai acontecer. Eu acredito que possa ser que se aumente aí a quarentena. Não é uma quarentena, eu acho importante deixar aqui, quarentena é aquela pessoa que teve o vírus e não pode sair. Então, eu, por exemplo, não tive o vírus, então eu estou num isolamento social. Eu estou fazendo o meu papel para que as outras pessoas não peguem o vírus, ou para não espalhar o vírus, né? Então, isso é o isolamento social. E eu acho que eu acho que, na minha análise, assim, eu acho que vai ser isso. Eu acho que é isso aí. Então, como eu disse, era para finalizar aqui essa live. Eu acho que a gente tem muito aí para ver. As coisas estão indo. Eu acho que não dá para falar nada concreto. A gente não consegue falar em questão internacional, questão mundial, em questão desse vírus, a gente não pode falar, né? É um vírus que apareceu e se espalhou muito rápido, né? E que está surpreendendo os médicos, né? Cada hora ele tem um efeito, né? Porque se começou falando que ele tinha tais efeitos, agora ele tem mais efeitos, né? Depois se disse que ele vinha de um lugar, que ele era transmitido de um jeito. Então, foi indo assim, né? Eu acho que a gente tem muito aí o que ver. Então, mas é bom a gente ter pelo menos integrado, refletir sobre isso. É justamente esse meu interesse em fazer essas lives, né? Para vocês discutirem e entenderem aí um pouco sobre tudo isso. Vamos refletir sobre isso. Quem quiser depois comentar lá no YouTube essa live, comentar lá, porque aqui eu vou cancelar, não vai dar mais para comentar, fazer perguntas, nada mais, mas pode fazer lá, pode fazer aqui, me mandar, certo? Então, até semana que vem, a gente se vê, espero que tenham boas notícias aí semana que vem para a gente